Vamos em frente, vamos para o nosso próximo destaque. Durante uma entrevista ao canal de notícias argentino C5N, o Papa Francisco citou Lula como exemplo de uma justiça que não é justa. A entrevista foi ao ar nesta quinta-feira, mas foi gravada antes de ele ser internado por uma infecção respiratória. Segundo o pontífice, o petista foi condenado apenas em indícios de crimes e esse processo teria começado com os meios de comunicação. O Papa ainda fez elogios a Dilma Rousseff, dizendo que ela tem as mãos limpas e é uma excelente mulher. Para o líder da Igreja Católica, esses políticos têm a missão de desmascarar uma justiça que supostamente não é justa. Por fim, o Papa Francisco revelou que durante o tempo em que Lula esteve preso, ele se reuniu 2 vezes com as comissões que tentavam sua libertação. Mas com você, Mota, sua análise sobre essas falas do Papa. Há menos de um mês, o Papa Francisco afirmou durante uma entrevista a um jornal online argentino, Infobae, que Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, tem um desequilíbrio e que o país é uma ditadura grosseira. As declarações do Papa foram feitas depois que Daniel Ortega decidiu fechar universidades ligadas à Igreja Católica. E o mais importante, o Papa comparou a ditadura de Ortega com o regime comunista soviético de 1917 e com o regime nazista da Alemanha. Ele está certíssimo, porque comunismo, fascismo e nazismo são todos irmãos gêmeos, tudo farinha do mesmo saco. Naquela ocasião, eu dei parabéns ao Papa. Diga, Pavê. Eu gosto muito do que o Paulo Francis dizia sobre Lula. Falava, né? Lula não é idiota. Lula é o sindicalista antigo da época das big companies. Ao invés de ele reclamar a sua prisão pelo Figueiredo com os seus colegas russos, onde não há liberdade sindical nenhuma, ele vai reclamar com o Papa. Tá aí, né? Tá aí. Ou o Papa Francisco não conhece Dilma, ou ele tá com o mesmo problema que o Daniel Ortega. Diga, Dantas. Que dizer, né? O Papa faz o L. Esse Papa, a trajetória dele ele tem um posicionamento ideológico muito claro, sempre fez gestos aí para essa esquerda latino-americana que é autoritária. Esteve com Nicolás Maduro, né? Apoiando o regime, demorou para haver qualquer tipo de, para haver uma crítica, assim, um alerta ao que está acontecendo lá na Nicarágua, com Daniel Ortega também, demorou um século, e olha que foi, que assim, o Daniel Ortega está prendendo bispo, padre, freira, expulsando, tirando nacionalidade, perseguindo, torturando, e o Papa ficou calado. Essa perseguição, ela já tem pelo menos uns 3 anos, e ela ficou muito intensa nos últimos meses. Eu acho que só, sei lá, mês passado é que o Papa soltou uma notinha. Até a ONU já se pronunciou. Então, assim, é uma vergonha para o cargo que ele ocupa, para o simbolismo que carrega, né, o chefe do Vaticano. Então, assim, infelizmente, é o que temos, é o Papa que temos. Ele precisaria... eu não digo nem se informar mais, porque ele é bem informado, mas a gente não merece, a Igreja Católica não merece esse tipo de complacência, esse tipo de postura, não mesmo. Você, Zé? Na minha cidade, aquele jeito simples de falar, eu acho que cabe muito bem aí essa fala. Quem não te conhece é que te compra. Eu sou católico, defendo o Santo Padre, né? Estou com ele em várias posições, ele oxigena a Igreja Católica, abre debates importantes para a modernização da Igreja Católica e ele tem uma boa postura. Eu atribuo essa fala do Papa a Lula por não conhecer o Lula, e isso aí é um resultado de um trabalho, eu admito, muito bem feito das esquerdas, de pintarem o Lula e a esquerda brasileira como vítima e como um grande momento do Brasil, o que não é a realidade.
Então, essa fala do Papa sobre Lula é uma demonstração de desconhecimento ou um conhecimento errado através desta campanha muito bem sucedida da esquerda. Eu diria que o Papa, diante da sua sabedoria, o Papa é humano, né? Apesar desta grande função e a grande missão que Deus deu a ele, né? De liderar os países católicos, e não, alguns nem são católicos, mas se inspiram no Papa. Deus deu essa inspiração ao Papa para fazê-lo, né? Ele tem que se informar melhor para tomar essas decisões, porque a fala de um Papa é muito importante. A Igreja Católica tem o Papa como o porta-voz. E uma fala assim do Lula acaba influenciando. Eu volto a dizer que eu atribuo essa fala do Papa a uma falta de conhecimento, ou seja, quem não te conhece é que te compra.